não tinha como não trazer isso. A gente tinha conversado em alguns fóruns sobre algumas percepções de como que a gente estava se comportando no trato mesmo da gestão da cultura de segurança, levando em consideração esse cenário que a gente tem agora, né? É um cenário diferente, no início chamavam de novo normal. Para nós, no comportamento, não é bem essa mesma visão que nós temos um cenário de um presente, a noção de um presente mais contínuo, ou seja, as coisas vão mudando, mas que não há como não concordar que as mudanças foram muito mais impactantes, e que nos desafiam muito mais pela severidade do processo que a gente está vivendo nesse 1 ano e meio. Uma severidade, quando eu digo que não é organizacional só, é pessoal, né? Nós estamos sofrendo em casa, nós estamos sofrendo no trabalho, nós temos, claro e óbvio, que um impacto em todas as formas de relacionamento, dentro dos casais, né? Com a família, com os colegas. Então, é algo foi muito abrupto, contínuo e de muita intensidade. A gente tinha uma leve ideia disso tudo que a gente vai conversar, mas era muito superficial. E hoje, depois desse tempo e com a consultoria trabalhando muito a comportamento aqui no Brasil, fora do Brasil, expandindo para outros continentes que a gente antes não tinha, por questão até de mesmo de custo, né? Porque deslocado aqui para a Ásia para prestar um serviço, tem consultorias lá que poderiam fazer o serviço por um custo mais atrativo. Mas agora, com esse universo online como nós estamos vivendo hoje, que é presencial, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que realmente aprender. Tu não, não, mas não é presencial. É presencial. Eu estou aqui, vocês estão aí. Então é uma presença virtual, né? Diferente se fosse tudo gravado. Então esse é um novo momento nosso no sentido de compreender essa presença. Acho que isso é um dos desafios. Mas eu queria começar falando um pouquinho de modelos mentais, né? Porque eu acho que a primeira coisa que nós, prevencionistas, precisamos ter claro é em qual é o nível de ciclo do luto que eu estou para conseguir continuar fazendo evolução cultural. Eu vou falar primeiro da minha experiência com isso, pessoal, né, porque eu estava em Moçambique, inclusive, né, quando, em fevereiro do ano passado, quando a gente começou a retornar devido aos fechamentos na declaração de pandemia e tudo mais. E eu achei nessa literatura, que eu sei que muita gente já leu, mas quem não leu, eu considero muito importante o acesso a ela, que é o Antifrágil, né, do Taleb. Ele traz uma questão, e aqui, logicamente, eu vou fazer um pequeno recorte, porque o livro é fantástico, é um livro de 2012, dos modelos mentais que mais predominam diante de momento de estresse e mudança. E eu consigo, ao invés de eu falar sobre a teoria, que ele aí é fantástico e tem muito mais repertório do que eu para trazer, eu vou contar um pouquinho do que eu, Odilon Cunha Júnior, vivi, né? E do que eu percebo que alguns clientes nossos passam e vivem sobre isso como o grande desafio. O que eu notei logo no início? No início, que é essa primeira linha que está aparecendo aqui, que é a quebra, né? É uma cultura, um modelo mental que ele considera como frágil. E eu acho que isso é interessante quando a gente começa a pensar assim, porque eu vou contar de mim. Quando começaram os casos, e o pensamento e o modelo mental frágil, quando começaram a expandir os casos de pandemia, e eu já estava nesse processo, né, de passagem dos projetos para o Júlio, que é o diretor atual de operações da Comportamento, minha esposa, em janeiro, falou: nossa, mas vocês vão viajar mesmo? Vão fazer uma viagem internacional, seja para qualquer país, né? Vocês não estão vendo que os casos começaram a subir, que há uma preocupação internacional em relação a isso? O meu primeiro pensamento veio assim: não, para com isso. Isso é um pensamento frágil. Ó. Eu estou ignorando os sinais. Eu estou fazendo em cima daquilo que eu acredito como se nada fosse mudar. Então, a minha performance, o meu ganho, os benefícios que eu tive profissionalmente, eles continuaram subindo até o momento que não dava mais para seguir daquela maneira que eu estava pensando.
porque eu tinha que aceitar, eu tinha que parar de negar o cenário de pandemia e eu tinha que aceitar a pandemia. Porque se eu não fizesse esse caminho, eu poderia quebrar profissionalmente ou influenciar negativamente o negócio do comportamento. Porque na minha cabeça estava assim, não, isso é um ventinho que passa. Isso aqui, vamos continuar fazendo do jeito que a gente está, vamos viajar, não vai ter problema. Então, ou seja, a minha cabeça nesse momento estava com um modelo mental frágil. E eu faço uma analogia aqui com alguns clientes nossos, agora trazendo o tema segurança. Que alguns clientes também nossos continuaram fazendo as práticas do mesmo jeitinho que faziam antes. Da mesma forma que faziam antes. E aí começou a falar, não, tem isolamento, tem que parar de ter treinamento, tem que parar de... A fala era parar. Como, gente, a maior parte das companhias no Brasil e fora do Brasil que é comportamento conhece, elas ainda estão nos 5 níveis do protocolo Hearts and Minds, que é o que a comportamento é reconhecida para a América do Sul como a consultoria, pelo Energy Institute. Eles têm os 5 níveis. Como a maior parte dos clientes da comportamento flutua entre o nível 2 e o nível 3, que se chama reativo e o 3 calculador, isso quer dizer que ainda não é genuíno o interesse pela vida, o cuidado com as pessoas, o cuidado com o negócio. Que ainda isso é feito por motivos que a gente vai discutir à frente. Então, quando ainda não, esse hábito ainda não foi criado, essa cultura não está consolidada, porque sempre há cultura de segurança. Sempre há. Não tem empresa que não tenha cultura. Ela pode ser predominante patológica, reativa, calculadora, proativa ou generativa, seguindo o Hearts and Minds. Então, se a gente tem um predomínio entre o nível 2 e 3 nos mercados que a comportamento atende, mas a gente tem consciência que tem mercados que estão entre o nível 1 e 2 ainda. Isso quer dizer o quê? Que muitas empresas deixaram, quando começou a história do isolamento, que começaram a falar que não poderia mais fazer nada em conjunto, ruíram as práticas de segurança. O que aconteceu com a performance de segurança? Caiu. E o número de acidentes aumentou. Porque esse é o modelo frágil. É a forma frágil de agir diante de um cenário que mudou. Voltando a mim, eu vou fazendo essas analogias entre Odilon e alguns clientes que a gente atende. Graças a Deus que eu tenho um grupo de pessoas próximas, alguns muito importantes que trabalham junto comigo, e família e amigos, e aí a minha escuta, que quando eu comecei a ignorar os sinais, algumas pessoas me trouxeram argumentos muito fortes, dizendo assim, olhe, isso não é tão rápido assim. Isso é real, mas ninguém sabe quanto tempo vai durar isso. Então, é importante que leve-se em consideração essa mudança de cenário e que vai ter por um tempo uma mudança significativa na forma de fazer. Então é bom que vocês não... E aí da minha cabeça qual veio a resposta? Continuar fazendo, sendo resistente, porque a comportamento tem sim processos extremamente robustos. Nosso negócio tem processo robusto. Mas ele é robusto por um cenário diferente daquele cenário que a gente começou a viver naquela época. Então, qual era a saída que eu tinha? Continuamos um pouco mais fazendo e acreditando piamente nos protocolos até fevereiro de 21, da forma como a comportamento fazia, e isso nos deu um tempo maior para conseguir pensar. Só que, se nosso comportamento, Odilon e a comportamento, continuasse pensando que que agosto voltaria, que daqui a pouco pararia isso e depois tudo voltaria a ser como era antes, síndrome do paraíso perdido, a gente chama isso, né? Porque a gente sempre acha que o antes é melhor do que agora. Daí ninguém vive agora e o futuro é terrível, né? Porque a gente não adianta, passado é ótimo, mas o que resolve é o que a gente faz agora para o que vai acontecer amanhã. E se nosso comportamento continuássemos desenhando serviços pautado no que era em fevereiro para o que se queria realizar em abril, maio, junho e julho, a gente tinha quebrado. Não tenha dúvida disso. Porque a performance cai.
Todas as performances, viu, gente? Eu estou dizendo só financeira, comercial, processo interno, crescimento, desenvolvimento, desbalanceia, né, todo o mapa estratégico de uma companhia. Fazendo uma correlação com alguns clientes. Alguns clientes que estavam mais entre o reativo e calculador, já entendiam que as práticas de segurança têm que ser top-down, a liderança tem que exigir que aconteça, continuaram tentando fazer da mesma forma. Só que chega um momento que teve o estouro da pandemia. E que aí você tinha obrigatoriamente que fazer isolamentos, onde nós tivemos cancelamentos de contrato de trabalho, redução de jornada, readequação de postos. Então, aquilo que eu sabia que DDS era com todo mundo junto, que a treinamento era dentro de sala, com todo mundo junto, que reunião era com todo mundo junto presencial, que a discussão, análise de risco tinha que ser assim, que permissão de trabalho tinha que ser assim, de repente falam para a gente, não pode mais. Então, se eu não preparei a minha cabeça e eu continuei com o pensamento, com o modelo mental de resistência e tendo uma ideia de robustez somente dos processos atuais, também teve queda de performance em segurança e aumento no número de ocorrências como uma das consequências. E quando eu falo ocorrências, eu estou falando de doenças mentais, eu estou falando de descontinuidade operacional, de parada de produção, eu não estou falando só de machucar, né? Bom, novamente, em algum dado momento, né, devido a toda essa rede de stakeholders, né, de pessoas que compartilharam comigo a forma de pensar, eu escutei-os e falei, não, peraí, nós vamos ter que mudar um pouquinho o jeito das coisas que a gente está fazendo. A gente não tem essa coisa de termina em agosto, termina em setembro, termina em outubro. Ninguém sabe quando que isso vai acabar. Então, o que nós começamos a fazer no comportamento? Já tinha um movimento muito forte da adaptação, porque quem trabalha com consultoria sabe que mais do que 30% do custo são logísticas, hospedagens, né? Então, se nós não tivéssemos atento a isso, a gente teria grandes problemas, indiferentemente da pandemia. A pandemia só acelerou alguns processos. Nós começamos a adaptar protocolos a online, protocolos à distância, capacitação. Mas não era usar o slide que a gente usava em treinamento para, né, online. Essas coisas não funcionam tão bem assim. Informação, tudo bem numa palestra, mas informação não é assim. Então a gente teve que fazer readaptações de processo. Mas no fundinho, gente, eu confesso para vocês, a gente ainda contava que em novembro, dezembro, ia começar a voltar uma parte presencial e que daí tudo isso que a gente estava investindo, a gente poderia voltar a fazer como era antes. Esse é o pensamento resiliente, e confesso também a vocês, que para mim esse foi um conceito que eu tinha ele como o pensamento resiliente como algo muito estratosférico, como uma competência quase divina, sendo bem honesto para vocês. Quando eu li o livro, eu entendi o que ele está trazendo. Resiliência é algo fundamental. Mas se você tem um cenário, né, de uma crise, de uma mudança, de um estresse elástico, ou seja, que é um momento que você vai esticar e depois ele tende também a voltar a um estado semelhante, nunca igual, semelhante ao anterior. Então, eu poderia adaptar algumas formas de fazer o DDS, as inspeções, as observações, as investigações, mas contando que determinado tempo depois a gente voltaria a fazer muito semelhante ao que faria antes. E esse livro demonstra por si só que com o passar do tempo ele não vai quebrar, não vai ter uma performance tão baixa como o robusto, mas a tendência tua é ir perdendo performance, porque outros podem ter o pensamento e o modelo mental antifrágil, que são aqueles que, na hora que me caiu a ficha, que é a crise, e aí tem mentoria com isso, gente, tem coach que eu fiz, tem um monte de situações, muitas reuniões com a equipe, criamos comitê de crise no comportamento desde final de fevereiro, primeira reunião já no início de março, a gente já tinha alguns protocolos definidos para isso, mas não por um tamanho dessa confusão toda. Mas aí quando você começa a descobrir que existe um jeito diferente de pensar, que é assim, ó, mudou. E nunca mais vai voltar a ser o que era antes. Então, a partir de agora, eu tenho que mudar coisas na forma de se fazer, de se prestar serviço dentro do comportamento,
que eu tenho que... A pandemia está aqui, a crise está aqui, eu tenho que olhar para ela, entender que ela montou um novo cenário e eu vou fazer algo muito diferente, indiferentemente a ela. Então, o fator de estresse e de mudança te gera um aumento de desempenho, porque te tira completamente da zona de conforto e te coloca na zona de aprendizado. E aí sim, foi a hora que o comportamento cresceu e cresce sem parar até hoje. O histórico do comportamento é um histórico de crescimento. Mas esses 2 últimos anos, com todo assim, né, a dor que a gente tem pessoal por perder pessoas. Semana passada nós, no comportamento, tivemos uma perda de uma pessoa fantástica que inspirava, nos inspira, né? Não inspirava. Isso, então, do ponto de vista pessoal, tudo que ocorreu é trágico. E isso não precisa nem conversar. A gente estava no chat ali privado antes, conversando sobre isso. É extremamente doloroso. Hoje eu estou num hotel com uma das minhas filhas, que são gêmeas. Nós estamos aqui porque minha esposa, né, e a minha outra filha estão com sintomas e elas estão isoladas em casa e eu e minha filha estamos aqui. Então, falar que isso não afeta, esqueça, pessoalmente. Muda tudo. Muda tudo. Agora, do ponto de vista profissional, mesmo com todos esses impactos, uma das coisas que eu notei é que existe maneira de você aumentar a performance com o cenário em crise. Mas para isso você tem que estar com a alma livre, com a alma liberta. Você tem que estar com o coração pronto e você tem que estar com a mente muito bem trabalhada para você conseguir fazer isso. Esse é o pensamento e o modelo antifrágil. E eu notei que companhias que tiveram o comportamento antifrágil durante a pandemia estão com os melhores resultados em termos de saúde possíveis, logicamente, e de segurança que já tiveram. Sem falar em meio ambiente, produção, resultado financeiro. Porque elas não estavam esperando, porque essa crise é plástica, gente. Ela deformou de um jeito que não volta mais ao estado anterior. Ela não tem mais isso. E muita gente que ainda está aguardando o mês que vem para voltar a fazer as coisas que fazia antes, do jeito que fazia antes, vai cada vez mais cair a performance. Esse é um dos principais, se não o maior desafio que a gente tem, os líderes têm, nós como profissionais da área de segurança. Deixamos de fazer coisas porque o modelo mental predominante foi frágil, ou foi de resistência, ou no máximo de resiliência. E aqui é um convite para a gente vir para o antifrágil. É a gente conseguir pensar em algo que não fique esperando voltar a ser semelhante ao que era antes, porque não vai ser. Não vai ser. Então, para mim, Nestor, o Whindersson, participantes, esse é um dos pontos prioritários para a gente encarar, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa empresa, seja na empresa que a gente presta serviço, seja com os colegas, com os amigos e com as pessoas próximas. Né? A gente tem que arranjar um jeito de continuar vivendo num cenário que oferta restrições diferentes do que o anterior fazia. Esse é um pensamento antifrágil. E isso, para mim, tem sido assim fortemente identificado nas empresas que têm conseguido alavancar a cultura de segurança, mesmo em cenários como esse que a gente vive, dos mais difíceis. Um outro ponto que me chama bastante atenção é uma revisão de conceito mesmo, não só, porque a gente vê muito no mercado assim, quais são as ferramentas que resolvem os problemas comportamentais. Quais são os processos que resolvem os problemas comportamentais? Qual é a melhor ferramenta que tem? Qual é o melhor... Gente, o que é? Qual é? É a menor é a pergunta mais fácil de contar. A grande questão é que muitas vezes a gente não entende para que servem as coisas, para que eu quero o processo, como eu devo fazer. A gente responde o que para depois, quem sabe, chegar no como e talvez quase nunca chegar no para quê. É assim, para que eu faço isso? E o Júlio, junto com os demais líderes da comportamento, a gente tem encontros mensais, inclusive segunda-feira é o próximo encontro nosso, onde a gente discute algumas temáticas, alguns conceitos e alguns livros. E esse ano está predominando nas nossas discussões o livro do Capitalismo Consciente, o Guia Prático do Capitalismo Consciente, onde o Sisódio é um dos grandes contribuidores aí desse livro. Para mim, é um dos que mais inspira também.
E, e logo nos primeiros capítulos, no capítulo 1, na verdade, ele traz a ideia do propósito. E o Júlio fez uma pergunta que eu, sinceramente, quando ele fez para a gente responder e levar para a nossa discussão, que se o propósito dos nossos clientes da comportamento estavam alinhados com o propósito da comportamento e vice-versa. Se nós estávamos alinhados com os propósitos deles. Veja, numa resposta de rasa, superficial, a resposta seria sim, porque estão procurando de alguma forma, né, maneiras de propiciar a evolução da cultura de segurança. Então, tá bom. Daí fui lá responder isso. Pô, na hora que eu comecei a responder, eu falei, não, não é bem assim. Não é uma resposta tão simples. E aí, gente, eu tenho trabalhado isso há pouco tempo, gente, estou falando de 2 meses para cá que esse raciocínio vem se encaixando na forma que eu tenho abordado esse assunto, né? Alguns clientes que nos ligam, esse aqui é o modelo Hearts and Minds, né? O modelo não, né? Desculpe. Existe um protocolo Hearts and Minds de gestão de cultura de segurança, que não é só de diagnóstico, é de intervenção, o qual a gente segue. E aqui são baseado muito até no desenho. Todo mundo fala de curva Hearts and Minds, curva, todo mundo não, uma parte das pessoas, não existe curva no Hearts and Minds. Curva é a de Bradley, né? Hearts and Minds ele segue muito mais a uma escala semelhante ao World Class Manufacturing do que qualquer outra situação, onde ele vai trabalhar muito mais o como, para quê, do que o que você tem, né? E essa é uma grande vantagem desse modelo na nossa análise. Então, e aqui me caiu uma ficha, porque isso é uma discussão diária que eu tenho com os clientes quando a gente faz os contatos, eu e a Natasha da área comercial nossa. E aí começou a me cair algumas fichas que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse evento, né? Tem alguns clientes que nos ligam e o grande objetivo deles no investimento em segurança é não ter incômodo com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho. Não ter que pagar indenizações, não querer ter interdições. E eles, de alguma forma, nos contam isso, claramente. Então, veja, o propósito que está levando eles a buscar a evolução da cultura de segurança está alicerçado nesses motivadores. Quando eu digo que o legado do comportamento, né, o propósito do comportamento é ajudar a construir legado, não é que esteja desalinhado, mas é que está mostrando que existe uma diferença de propósito, porque o nosso está falando de uma genuinidade, e aqui ainda o que leva as empresas, ao que leva as empresas a buscar uma evolução da cultura é não ter incômodo, porque no fundo elas acham que acidente acontece. Então, eu vou pedir para vir alguém para que diminua esse número de acidentes aqui, porque eu não quero ter incômodo com instituições, sindicatos e tudo mais. Esse é uma das maneiras, e tem várias outras, são 23 dimensões que existem para observar qual é a predominância em cada um dos níveis, né? Mas que demonstra muito traço patológico. Então a busca dele ainda está muito alicerçada em não ter perda financeira, em não ter incômodo, né? Então veja que interessante quando a gente olha isso. O desafio para quem está nesse estágio é entender que o acidente pode ser evitado. Então, quando a gente fala de desafio de evoluir do patológico, não é ter amor à vida só, porque às vezes a gente quer pular uns degraus aqui e quem pula degrau de escada normalmente cai, né? E aqui não deixa de ser uma escada. Então, assim, quando você olha e você tem um cenário que é um cenário de que eu não quero me incomodar com multas e indenizações, você não pode esperar que essa companhia, num curto espaço de tempo, vai ter genuinidade no trato com a vida, no cuidado com a vida. Por mais que a gente fale disso, não vai ser fácil e vai ser muito desmotivador para uma companhia ter um desafio tão longo, tão distante da realidade atual. Então você tem que entender a teoria da próxima curva. Quais são os comportamentos que vão ajudar a sair do patológico para o reativo? Mas eu queria ir lá para o generativo. Tá bom, você pode fazer um roadmap, um plano de evolução para lá, mas respeite onde você está e trace algo que dê certo, porque senão o nível de frustração é muito alto e por isso que muitas empresas, quando têm as recaídas, largam tudo
e falam, deu tudo errado, esse programa não serve, essa ferramenta não serve. Não é a ferramenta, não é o programa que muitas vezes não serve. É a forma como foi trabalhado ele, porque o mais adequado é você calibrar os processos que existem no sistema de gestão para se tornar reativo. Se eu estou no patológico e eu vejo um sistema de observação e abordagem comportamental fantástico numa química que está lá no generativo, e eu faço um Ctrl+C, Ctrl+V daquele sistema para mim, gente, a chance de fracasso é absurda. E aí eu acabo queimando um processo, porque tem que cuidar muito com essa história de benchmark. Gente. Benchmark é importante, mas para você fazer um benchmark, você tem que saber onde você está e para onde que você quer ir. Porque se você não sabe isso, você vai poder querer ir muito mais longe do que você dá conta. É hábito, né? Se eu hoje comecei a andar de bike e estou fazendo 5 quilômetros e tem um colega meu que está fazendo 100, mas ele já está fazendo isso há algum tempo. Se eu for querer fazer o 100, eu até posso chegar perto disso, mas provavelmente os efeitos colaterais vão ser terríveis. Então vamos respeitar o nosso fôlego. Vamos respeitar a cultura que a gente está e traçar um plano que seja coerente com a evolução. E isso é um desafio também bem importante, que eu não poderia deixar de trazer. No reativo, Dilon, o que muda em relação ao patológico quando a gente fala de propósito? Veja, gente, no reativo, a gente escuta muito do nosso cliente, o grande objetivo é diminuir o número de acidentes. Porque é fato que um conceito muito, de alguma forma, compartilhado na nossa comunidade é que segurança é igual a 0 acidentes. Isso vem do Safety One, né? Do primeiro conceito de segurança, da administração moderna de perdas, que a gente considera que segurança é ausência de acidentes. Como se saúde fosse só ausência de doença. A saúde não é ausência de doença. Tem muitas mais outras coisas que caracterizam saúde. Felicidade, paz, prazer, alegria. E para nós, no mundo da segurança, muitas vezes a gente considera que uma empresa boa de segurança é aquela que não tem acidentes. Eu vou dar o exemplo de compliance, né? Compliance passa por algo muito semelhante quando a gente fala de cultura de compliance. Cultura de compliance é uma empresa que não tem fraude. Compliance é muito mais do que não ter fraude. Qualidade é muito mais do que não ter reclamação. Só que do cliente. Só que na nossa visão, na visão que predomina no reativo, desculpe, não é na nossa, né? Para as empresas reativas, a ligação é muito clara dizendo tal, Dilon, mas se eu fizer isso tudo, quanto que vai diminuir de acidente? A taxa vai cair para quanto? Porque o 0 acidente está incrustado. Então eu acabo tendo como grande objetivo zerar acidentes. Se esse é o meu objetivo, o que vai acontecer? E a gente vai descobrindo como a gente vai conversando. O acidente acaba incomodando, porque se você tem acidente, você vai discutir taxa de frequência, você vai ser exposto. E essa empresa ela tem uma característica, essa cultura ela tem uma característica muito, muito interessante, que é assim. Tem ocorrência, faz um investimento, paradão de segurança, chama todo mundo, gasta energia e grana, né, nisso. Com o passar do tempo, a taxa de frequência cai e o número de ocorrência cai, a energia cai junto. É diretamente proporcional. Então a taxa de frequência vai caindo, a energia vai caindo junto. De repente tem mais acidente. Então é efeito serrote, né? E isso predomina. Então, quando você vê que uma empresa já tem, na fala contigo, já tem um traço reativo, é que ainda está com muito forte a fala de que segurança é não ter acidentes. Odilon, mas isso está errado? Não, gente, não tem errado, certo? Quando a gente fala de cultura. Isso é o que predomina para aquele momento. Tem outros estágios, mas esse é o que predomina para aquele momento. Né? O reativo ele tem algumas práticas que são super interessantes para sair do patológico e reativo. Né? Todas as reuniões começam falando se teve ou não teve acidente. Né? Então o acidente vira pauta dentro da empresa, ele começa a incomodar. Se tem acidente, quem vai investigar é o dono da área, daí tem que levar e contar para o diretor, e dependendo disso, do tamanho da ocorrência, o diretor tem que falar para a presidência. Então o acidente começa a incomodar. Já é diferente do patológico, onde o acidente não incomodava. O propósito era outro. Então aqui você vai ter que desenhar práticas, né, que para sair do patológico, o acidente começa a incomodar, que faça parte da agenda da companhia,
mas que isso não vai te levar ao calculador. E aqui que começa a complicar, porque grande parte dos modelos de gestão atuais, eles têm um predomínio de levar no máximo ao nível calculador. Então, por exemplo, todas as reuniões começam, porque o calculador, quando ele vem nos procurar, ele diz assim: Odilon, eu já tenho todas as ferramentas que o mercado oferta. Eu já tenho política de consequência, observação e abordagem, um bom nível de investigação, eu tenho aquele método, porque é muito focado em o que eu tenho, né? A caixa de ferramenta está cheia. Os melhores métodos, que nem saíram métodos novos de investigação, eu vou trazendo, eu vou enchendo a caixa. Daí você acaba tendo 3, 4 ferramentas para fazer a mesma coisa, né? E aí quer que todo mundo compreenda para que serve, mas vai ser difícil, porque você acabou pegando 5, 6 remédios para febre e você fica tomando eles ao mesmo tempo. Então aí pode ser que a febre até cure, mas você nem sabe por que está curando. Então isso é o controle. É o controle e a obediência. Eu tenho um sistema que fica mais inchado, mas muda bastante. Porque aqui você já tem uma situação de que não é o acidente que incomoda. Não é o acidente que incomoda. Você nota que, por exemplo, quando você pega os indicadores de segurança, os quantitativos mesmo, né? Todos os indicadores são quantitativos, desculpe. Os que medem o número de realizações das atividades, né? Você vê que assim, até o dia 20, 30% é feito. Do dia 20 ao dia 30, 80%, 70%, 80% das inspeções são feitas. Então, por que eu faço inspeção? Porque o sistema vai dizer lá se eu estou no vermelho, se eu estou no amarelo, se eu estou no verde. E logo no início do próximo mês, isso vai ser contado para alguém. E esse alguém normalmente é um chefe. E aí eu vou ser cobrado porque eu não fiz. Então, eu acabo tendo um movimento aqui que é um movimento bastante. Vou fazer segurança porque tem um sistema de gestão que me cobra tudo isso. Então, o locus de controle ainda está externo. Tem uma coisa que acontece muito aqui do reativo para calculador, que é aquela prática que tem que nascer no reativo de toda reunião começar com o assunto de segurança, mas depois continua, e é tão engraçado no calculador, quando engraçado, logicamente, como uma descoberta, né? Uma coisa que traz, nossa, não tinha parado para pensar nisso. Por exemplo, as reuniões que começam falando de segurança, né? Quando vem falar para nós, eles contam, as pessoas contam com muito orgulho disso. Todas as reuniões começam com segurança. Aí você vai na reunião e fala assim: vamos lá, primeiro tema, segurança. Teve acidente? Não, não teve. Próximo tema. Gente, você não falou de segurança, você falou de insegurança. Isso é bem reativo. Para você ir para o calculador, as reuniões podem continuar começando com o tema segurança, mas você tem que falar das ações que você está fazendo para tornar o ambiente mais seguro, né? Esse é o principal ponto. Você vai para uma reunião de produção, a primeira temática não é a perda da produção, é quanto produziu. E nós, em segurança, entramos com um acidente. Então, veja como é difícil sair do reativo calculador, porque o próprio sistema e as práticas tradicionais fazem com que a gente valorize o acidente, que o principal indicador de segurança seja a taxa de frequência de ocorrência. Então, é óbvio que a empresa vai se mobilizar muito mais pela taxa de frequência de ocorrência do que por um índice de tendência de resultado proativo, que está sendo uma descoberta para algumas companhias hoje em dia. Discutir índices que dá para você comparar com a taxa de frequência, a taxa de frequência é um índice de resultado reativo. Eu tenho que ter um contraponto que seja tão forte quanto ela, que seja um índice de resultado proativo. Aí eu calculo, eu cruzo um com o outro. Eu cruzo dizendo, a taxa de frequência está caindo porque esse índice está aumentando. Eu tenho que fazer essas correlações, mas nesse nível eu não consigo. O calculador tem um propósito muito sério, que é fazer o ciclo, o PDCA rodar. Então, se você nota que até o nível 3, eu faço segurança por motivos externos a mim. Quando eu vou para o proativo, eu tenho uma mudança substancial também. Todas elas têm uma mudança substancial, mas que no proativo eu começo a entender que eu tenho que fazer segurança porque faz bem para o negócio segurança. Olha que interessante isso. Que tipo de bem para o negócio? Esses dias a gente estava numa conversa e algumas
executivos de uma companhia falam, pô, depois que melhoraram os resultados de segurança, melhorou o resultado de produção, melhorou o custo, baixou o custo, melhorou a relação com o cliente. Você vê que hoje, quando o CRM apresenta as pesquisas, existe um número menor de reclamações, você vê que a questão ambiental está mais controlada, você vê. Então, poxa, você nota que o cuidado, quando ele vem para dentro da organização, ele traz e retorna mais resultados financeiros, ele traz. A frase é fantástica. Mas, Odilon, o que tem acima disso? Porque, poxa, na hora que a liderança entende que segurança ela transpassa, né, as outras temáticas e ela pode funcionar como um grande pilar, para mim isso é generativo. Tem uma diferença entre o proativo e o generativo, porque o proativo ainda é uma visão de médio prazo, porque eu faço isso pensando no negócio atual. Né? Eu faço pensando isso no que pode acontecer de bom neste momento que eu estou aqui. Quando eu vou para o generativo, que o propósito muda finalmente, que é tanto no proativo quanto no generativo, você já tem uma genuinidade. Mas mesmo no proativo é uma genuinidade ligada muito a resultados do negócio. No generativo, você já tem uma filosofia de vida um pouco diferente. Você vai entender que isso tudo que você está fazendo para esse momento vai impactar positivamente para as próximas gerações, para a perenidade, não do negócio, para a perenidade social, para o cuidado social. Afinal de contas, né, se diz, o Papa João Paulo falava, escreveu, inclusive, que você mede a cidadania de um povo pela forma que o povo tem e por como o povo se cuida, com a forma de se cuidar. Então o generativo ele traz isso, a preocupação com as próximas gerações, a preocupação de deixar um legado de cultura preventiva, o pensamento de quem está na predominância generativa, ela já não está mais vendo o dia de amanhã, o resultado do ano, ela está pensando em como que essa empresa vai prosperar e impactar positivamente na sociedade, na comunidade que ela faz parte. Então notem que os desafios são diferentes, gente. Como o título da nossa palestra é isso, é falar e conversar um pouco sobre desafios, a gente tem desafios diferentes. Então não dá para colocar todos eles na mesma caixa. Só que para isso tudo acontecer e a gente evoluir, tem um ponto que é fundamental eu trazer para vocês, né? Então hoje a filosofia zero acidentes é uma filosofia que eu acredito plenamente, né? A filosofia do zero acidentes é você compreender de alma que as pessoas não precisam se machucar trabalhando. Isso eu não tenho como trazer qualquer tipo de algum tipo de relevância de discordância da filosofia zero acidentes. A filosofia zero acidentes humaniza, tira o conceito de mão para a obra, de dar o sangue pela empresa. Ela fala, não, ninguém precisa fazer isso. A filosofia ela é fundamental. Mas, com o passar do tempo, por nós tentarmos fazer algo que, na minha opinião, foi, não só na minha, né, mas estou trazendo aqui na voz de inúmeras pessoas que desenvolveram várias teorias muito mais profundas do que isso que eu estou trazendo aqui, é que a gente pecou na hora que a gente transformou zero acidentes em meta. Porque filosofia não pode virar meta. Filosofia é a forma que você tem de compreender, de entender e significar o mundo. Então, primeiro, zero é um número que matematicamente não existe. Não existe zero. Você não tem nenhuma a equação que consiga chegar no zero absoluto. Do outro lado, você tem o ser humano, que também não tem zero e não tem 100. Tem 0% e nem 100. Então, a filosofia zero acidentes é fantástica. Quando nós trocamos por talvez mais pelo nosso lado emocional, do cuidado com a vida, trouxemos os zero acidentes e trocamos ele de filosofia para a meta, a gente começou a criar um monstrinho que a gente está tendo que lidar agora. Então, nossos clientes, a gente identifica nos padrões mais reativos e calculador que o número de ocorrências se torna mais importante que a vida. Então, você vê que teve um acidente, você vê aquela briga cara de saúde na classificação da ocorrência, se foi com ou se foi sem afastamento, aí você olha e fala, nossa, mas ninguém está preocupado com o que aconteceu, com as pessoas que se envolveram, com a questão ambiental, com a máquina que quebrou e que agora está todo parado.
Não, você está preocupado com a classificação, porque conforme a classificação for, você pode ser demitido, receio de ser demitido, você pode ser exposto, porque você tem que contar para o outro. Então, você não está muito preocupado com o fenômeno do acidente em si. Você está mais preocupado com as consequências dele. A gente escuta muito de pessoas, quando se acidentam, que diz assim, a pior coisa foi eu ter zerado aquela placa lá na frente, né? Porque aí você vê que a pessoa, ela está desconsiderando até a lesão que ela teve. Porque a pior situação não foi nem a lesão, foi ela ter zerado aquela placa e todo mundo olhar para ele como o cara que zerou a placa, ou a equipe que zerou a placa, né? Nós tivemos situações, isso eu mesmo vivenciei, de uma pessoa chegar num almoço, num evento que eu estava participando, e perguntar sobre a comemoração de tantos anos sem acidente. Ele falou 1 ano sem acidente. Eu falei que a psicologia ela não se apoia em número de acidentes para comemorar se a cultura está evoluindo ou não. É um dado que se olha. Mas tem outros que são muito tão importantes quanto, né? E que para nós, assim, tem outras coisas que podem ser comemoradas ao invés do tempo sem acidente ou de tudo que você fez para não ter acidente. Porque se você está fazendo coisa para não ter acidente, é diferente de você estar fazendo coisa para ter vida. Isso a gente precisa, esse é um desafio. Eu não posso fazer a segurança para não ter acidente. Eu tenho que fazer segurança porque eu sou cidadão. É isso que tem que mudar. A cidadania que me faz fazer segurança. Eu sou um ser humano. Então eu tenho que fazer segurança porque eu sou um ser humano, não para evitar acidentes. Mas isso não é tão simples assim. E ele me trouxe assim, porque, Edilon, que alívio de escutar isso de você, porque, para mim, todo ano, quando eles comemoram o ano sem acidente, eles estão festejando o pior dia da minha vida, porque foi o dia que eu me acidentei. Quando você escuta isso, você tem que ser empático, porque ele está te trazendo algo que é de muito coração, que é um sentimento muito forte. Para alguns, comemoração do 1 ano sem acidente é um viés de, olha que legal, estamos há tanto tempo. Mas para aqueles que viveram, os amigos, os colegas que viveram aquele acidente, ninguém comemora. É interessante porque uma analogia que me fez na cabeça na hora, que eu não tinha pensado, você não faz festa de 1 ano de enterro do teu parente. Você não faz festa de 1 ano do acidente. Por que a gente faz isso? O que nos leva a fazer? O modelo mental. O modelo mental, né? Então, acho que isso é importante a gente levar em consideração. A outra coisa, como eu tenho zero acidentes como único objetivo quando eu estou com esse modelo mental, se eu tenho uma ocorrência, tudo que eu estou fazendo normalmente está errado. Um sentimento de fracasso profundo, de alma também. Então você vai perdendo a mobilidade. Isso a gente tem percebido muito nos clientes da comportamento. E a outra situação é o aumento de infantilização dos adultos, né? Porque daí não tem o que fazer, eu começo a criar um monte de outras barreiras, porque se o adulto não pode, então eu vou colocando um monte de engenharia, um monte de engenharia, um monte de procedimento, treinamento, porque eu não confio mais no adulto, né? Então eu desconfio do adulto, aí hoje eu estou com uma preocupação, nosso comportamento temos uma preocupação enorme com a ideia de ter novas pesquisas que estão indo para um caminho bastante cauteloso, que é perfil acidentário, né? Porque a maior parte das ocorrências elas estão ligadas a fatores psicossociais e não só a perfil psicológico. E aí isso é uma nova maneira de trazer, porque eu lembro quando eu iniciei que todos os acidentes, a causa era falta de atenção. Daí não pode mais usar falta de atenção, foi ato inseguro. Daí não pode usar mais ato seguro, começaram a usar erroneamente percepção de risco. Daí agora é por perfil. Quer dizer, a gente continua colocando no outro 100% da responsabilidade, né? Aí tem os dilemas. Antes era só culpa de quem se machucava. Agora a culpa é só do líder. Aí, poxa, a gente tem que parar um pouco de colocar essas coisas para lá e para cá, que só o líder que tem que fazer segurança, que a culpa é só de quem se machuca, porque a gente está continuando jogando a culpa em alguém, né? Seja líder, seja liderado, seja sempre a gente tem que fazer alguma coisa, não é ou isso ou aquilo, é e isso. Isso é visão sistêmica. Então toda vez que me falam, mas a liderança precisa. Não, gente, o segredo é ter uma relação entre líder e liderado saudável, né? Então tem que ter os dois lados tendo uma relação
senão fica tóxico, né? Então eu tenho que ter isso, eu tenho que ter um processo robusto também. Senão não adianta eu ter uma relação entre as duas partes saudáveis e aí a gente não ter um momento adequado e de toxicidade. Desculpe, uma relação saudável e processos, de formas, por exemplo, de investigar que levam à culpabilidade. Isso se autodestrói. E por fim, aqui, gente, a gente está, né, trazendo esses desafios que nós temos na construção e de mudança de modelo mental. A gente nota que, por final, as empresas têm tido uma perda um pouco no olhar do que é potencial de gravidade e severidade. Então, se tem uma torção que afasta, às vezes conta mais para o investimento de tempo e energia do que uma situação de alto risco que não levou a uma perda, a alguma lesão ou alguma quebra, né, algum dano. Então, cuidado com isso, porque às vezes a gente só olha a severidade da situação e deixa de olhar algumas outras situações que o potencial de gravidade poderia causar um acidente maior. O que eu estou dizendo acidente maior? Destruição mesmo, descontinuidade operacional, múltiplas fatalidades, desastre ambiental, porque se eu só olho a severidade, eu tenho que perder alguma coisa para eu me atentar. Se o meu olhar não tiver em potencial, se o meu olhar tiver em potencial, pode ver que eu olho coisas por exemplo, alguém trabalhando à altura sem estar com talabarte. Se a gente pega a teoria do Ron Nagel, né? Tecnologia, sistemas e pessoas. Tudo que você investiu no treinamento, em tecnologia, em procedimento e orientação, se foi. Agora é uma questão de sorte ou de habilidade individual. Né? Então, é disso que hoje o mercado, tanto que grandes partes, hoje as companhias estão migrando muito, ao invés de ter taxa de frequência de acidente, ter taxa de frequência também ter, né? Taxa de frequência de ocorrência de alto potencial. Né? Não necessariamente lesionou, não necessariamente fez, mas ela entra como mais forte, inclusive, que alguns afastamentos, porque alguns afastamentos, a severidade, por mais que possa ser naquele momento alto, tem retorno. Tem algumas situações que por milésimos de segundos de diferença poderia ter uma descontinuidade operacional e aquele negócio nunca mais voltar a operar, mesmo envolvendo pessoas e desastre ambiental. Também precisamos rever um pouco a questão de que a gente achar que construir uma cultura de segurança somente revisando, implantando procedimento, trabalhando DDS, treinando e aplicando sanções, a coisa vai se resolver. Né? Então, isso são coisas que a gente olha muito pós-ocorrências, principalmente nos relatórios, no plano de ação dos relatórios, tem lá. Quando a gente não sabe direito o que aconteceu, você pode ver que tem. Divulga no DDS, revisa procedimento, implanta procedimento e treina. Pô, isso aí vai tratar uma esfera cognitiva se aquilo fizer sentido. Mas tem outras coisas que precisam ser observadas que, de repente, não tratadas, a recorrência vem. Né? E, por fim, um aumento na aplicação de sanções disfarçada por programas de disciplina operacional, né, achando que sanções vão resolver o problema. Eu digo, não, mas a comportamento implanta políticas. Não, a gente implanta a gestão de consequências, que tem política de consequência também. Né? Mas, assim, gente, é importante entender. Eu acho que tem um grande vilão aqui, é entender a diferença entre violação, lapso, erro e deslize. Protocolo de análise de falha humana. A gente precisa dominar um pouco mais essas situações. E para isso eu dominar, eu tenho que entender pelo menos sejam lá, o que o mercado tem uma variação de nome bastante interessante disso, ativadores, motivadores, que levam as pessoas a quebrarem regras. Porque você pode ter uma situação social que foi mobilizada uma ou duas quebras de regra, porque o meio está corrompido do ponto de vista de seguir orientações. Então isso tudo merece um cuidado muito grande para que a gente consiga evoluir. E por fim, a última mudança conceitual que eu gostaria de trazer, que tem sido bem interessante, que é um desafio também para a evolução da cultura, é a concepção de acidente. Né? Há um tempo atrás, a gente trazia muito que acidente ele era uma ocorrência indesejada, inesperada, né, que causava lesão e tal. Mas o acidente ele é muito mais do que isso, sabe? Indesejado ele é, inesperado tem que desconsiderar esse conceito passado. As pirâmides já quebraram isso. As pirâmides tiveram uma grande contribuição para os sistemas de gestão atual. Lógico que a gente sabe que existe uma evolução desse modelo, mas é impossível descartar a contribuição que as pirâmides trouxeram para que a gente compreendesse um pouco o cenário que a gente tem. Eu gosto particularmente desse desenho do Howell,
que ele traz aqui uma ideia de que a organização é um sistema. O pessoal chama de bacalhau, né? Porque não tem cabeça o peixe aqui. Então, a gente tem um sistema que tem a sua, aqui sim, a sua resiliência, que toda cultura tem, que está nessas linhas aqui, né? Que a gente olha o formato delas e entende que essas linhas, elas trabalham como se fosse um sistema. Então, não é porque eu tenho um gradiente de carga de trabalho mais elevado que eu vou ter acidente por um determinado tempo. Nem menor que eu vai ter. Nem o custo, apertou custo, então vai ter acidente. Né? Não é isso que a gente precisa, não pode ser, a gente pode ser tão simplista. A gente sabe que tem o limite da falência econômica, tem limites individuais, mas que a empresa ela vai funcionar assim. Tem dia que o bicho está pegando, daí depois despressuriza, volta semelhante ao estado anterior, vai e volta. O acidente nessa leitura é como se a gente chegasse no estresse de todo esse nosso aparato de defesa aqui da resiliência, e o estresse é o limite da resiliência, né? Porque a resiliência ela vem, depois que ela estressa, ela não volta mais a estados semelhantes anteriores. E se eu continuar pressurizando, ela vai romper. E esse rompimento é acidente. E olha que interessante se a gente olha dessa forma. Então, o acidente, ele é um revelador de uma disfunção organizacional. Então, toda vez que tem uma ocorrência dentro da nossa companhia, quer dizer que a gente passou da conta. Né? Quer dizer, ou eu passei da conta por quê? Aí sim vai o processo para investigar. Mas o acidente é um revelador de uma disfunção organizacional. Então não adianta, e aí fica aqui uma dica também, que é um desafio, não adianta eu colocar somente a equipe de segurança fazendo investigação, ou somente a equipe da área que teve acidente fazendo investigação. Eu preciso de um grupo multidisciplinar. Eu preciso de gente de RH, eu preciso de gente de saúde, eu preciso de gente de suprimentos, eu preciso de gente da área que teve, especialista, eu preciso de uma equipe que consiga ter uma visão sistêmica do porquê o acidente ocorreu. Porque nós, na comportamento, nos acidentes que porventura a gente apoiou e investigou, alguns mais graves para alguns clientes, a gente nota que tem impacto de processos de RH, impacto de processos de suprimentos, às vezes tem impacto da rotina mesmo, da lida com o líder, da lida com a própria equipe, da falta de bons procedimentos, no sentido de, entenda bons procedimentos, naqueles procedimentos que são escritos de uma forma compreensível por quem vai utilizar, né? Então, nesse sentido, que as capacitações muitas vezes são de baixa qualidade, né? Então você tem que conseguir olhar além de tudo isso, porque se você entende que o treinamento pode ser melhorado, ou que, vamos lá, dar um exemplo bem comum, que se coloca uma ação lá para resolver determinada situação, diminuir a chance daquilo ocorrer. Você, daquela nova situação, reincidir. Você vai lá e treina. Se o treinamento for de baixa qualidade, se ele não tiver apoiado em técnicas andragógicas, modelos educacionais mais contemporâneos, não adianta ter a lista de presença assinada. O potencial da repetição daqueles comportamentos que levaram à ocorrência é enorme. E aí depois, não, mas todo mundo treinou, todo mundo tem DDS. Pô, DDS, a maior parte dos DDS são MDS, são os monólogos de área de segurança. Né? A gente, agora que todo mês tem uma cor, nunca mais faltou tema para DDS. Né? Agora é o amarelo, amanhã é o verde, depois é o azul. Pô, gente, DDS não foi para isso, criado para isso. DDS é um instrumento de diálogo diário de segurança, ou de saúde e segurança, não é porque a gente queira dar para isso. Então, o objetivo do DDS é calibrar a percepção de risco. Então, não adianta eu discutir sobre câncer de próstata se 20 minutos depois eu vou abrir um painel de 440 volts. É melhor que eu discuta o procedimento e faça isso. Mas o de long câncer de próstata não é bem, é muito importante. Tão importante que não é no DDS que tem que conversar sobre isso. DDS tem que ser, todo mundo fala de prontidão, né? Como é que eu trago a prontidão para laboral, calibro a percepção de risco. Faça um DDS que trabalhe o que as pessoas vão realizar no dia. De vida, DDS tem que ser atividade. Tem hoje clientes nossos que estão fazendo aí 12, 15 DDS ao mesmo tempo na área de manutenção, cada trio, cada dupla discutindo o seu e a saída do DDS é análise de risco feita, às vezes em área, inclusive. Porque é isso que calibra, né? Não adianta eu falar de um tema A e 5 minutos depois eu estou falando de uma outra coisa que pode levar a uma ocorrência seríssima.
Então a gente precisa rever um pouco essas práticas que a gente tem para que haja um impacto e que regule esse sistema aqui quando o gradiente de carga de trabalho esteja mais alto, quando a pressão de custo esteja maior. Mas para isso a percepção de risco tem que estar calibrada. Se ela não estiver calibrada, gente, a gente não consegue andar. Então, o que nós estamos vendo? As empresas que estão superando e passando por esse modelo, por esse momento, de uma forma maior. Elas tiraram ali do centro a ideia de zero acidentes para aumentar a confiabilidade operacional. Confiabilidade operacional tem a ver com money operacional. Então, ao invés de investir em tecnologia, sistema e pessoas em aspectos humanos para baixar, para ter zero acidentes, elas estão revertendo isso e falando, não, eu preciso aumentar a confiabilidade da minha operação como um todo. E aí, quando eu falo da questão cultural, de comportamento seguro e tudo mais, eu tenho que recalibrar as ferramentas que eu uso para que elas realmente estimulem o comportamento seguro. Que ela não vire um checklist que eu passo a régua lá, que não faça diferença, que eu preencho aquilo, porque a gente escuta muito isso no nosso dia a dia, que é assim, ó, aqui é tão importante segurança na empresa, que aqui das 8 às 9h30 ninguém trabalha, faz segurança, só começa a trabalhar depois das 9h30. É por isso que se machuca. Porque eu não compreendi que segurança é uma atividade laboral. Por quê? Porque o DDS não parece que você está trabalhando. Porque a ginástica laboral não parece que é trabalho. Porque são descoladas uma coisa da outra. Eu tenho que ter ferramentas e processos, não é ferramenta, gente. Ferramenta é onde a gente anota as coisas, são processos robustos o suficiente para que motivem as pessoas a calibrar a sua percepção de risco e que isso, de alguma maneira, influencie a tomada de decisão segura. Então, se eu tenho um DDS que eu consigo discutir com a minha equipe o que eu vou fazer, os cuidados, quais são os riscos que eu tenho, eu estou calibrando a minha percepção. Se eu vou para um treinamento que eu, ao invés de ser aluno, sou um protagonista do treinamento, análise de risco, quem que vai dar o treinamento? O profissional da área de segurança. Para quê? Por que não pode fazer um fórum sobre a análise de risco com as pessoas que usam, para discutir as dificuldades e como é que eles acham que tem que fazer, o que não está dando certo? Porque a maior parte já sabe o quê. O problema é o como e para quê. E a maior parte dos treinamentos só trata o quê? Como é que eu faço? Como é que eu faço vira um roteiro, né? A gente não abre espaço para esse tipo de situação. Então, pessoal, é isso. É isso que eu queria trazer hoje para nós, porque o verdadeiro propósito para a gente seguir como segurança, quando a gente fala com a generatividade, eu acho que Erickson, McAdams e Albin conseguem trazer aqui de uma forma muito legal, né? Então, para nós, a gente tem que ter como uma referência, cada um, logicamente, entendendo eu, para mim, faz todo sentido, que o estado da arte do processo de cuidado com a vida está quando a gente se preocupa com o desenvolvimento da comunidade humana, o bem-estar das próximas gerações. Né? Em nossa cultura, a nossa atividade profissional é percebida como uma forma mais significativa de contribuição individual para a sociedade. Isso é muito interessante porque às vezes a gente escuta assim, poxa, mas aqui dentro da empresa tudo é certo, na hora que sai da catraca, lá fora é tudo errado. Pois é assim, né? O que a gente vai fazer? Vamos continuar fazendo, vamos continuar sendo humano e exercendo a cidadania dentro da empresa e fazendo com que isso saia da empresa e vá para a sociedade. Porque se esperar o contrário, gente, a gente não vai ser feliz, né? Muitas coisas estão mudando pelo que a gente está conseguindo aprender dentro das nossas empresas, né? Eu acho que isso é muito importante. E para a última, é um processo que vincula o desejo do indivíduo por uma imortalidade simbólica. É aquele conceito forte da filosofia do zero acidentes, né? Que assim, as pessoas não precisam morrer trabalhando, né? E isso a gente precisa ter. Eu não posso ter atividades de risco iminente na minha atividade, porque eu tenho porque ter uma preocupação não só com essas pessoas, mas também com a próxima geração. Né? A crença da bondade, da validade do empreendimento humano, e a construção desse legado para a posteridade. Eu acho que quando nós nos dermos conta desse propósito, segurança vai deixar de ser seguir procedimentos, evitar acidentes e vai se tornar algo muito maior para todos nós. Bom, gente, é isso. Quem quiser conhecer um pouco mais da Escola de Valores, da Comportamento, são
empresas e co-irmãs, né? Nós temos tanto no LinkedIn, Facebook, no YouTube, a gente tem bastante vídeos que dão muito mais profundidade e nosso site, comportamento.com.br, a tudo isso que eu trouxe para vocês, né? E agradeço novamente o espaço,